Fala galera, tudo bem? Eu sou Alex Bagé e estou chegando aqui para nossa resenha do jogo do Internacional. Deixa o like aí, te inscreve no canal, espalha por aí o link do canal Alex Bagé nos grupos de WhatsApp. O Internacional arrancou um empate em 0-0 na primeira partida, jogo de ida contra Laú, lá em Santiago, no Chile. Na primeira partida da fase da pré-Libertadores. Aí vai pensar o seguinte, pô, mas o Inter não perdeu fora de casa, isso pode ser considerado um bom resultado? Pode ser considerado. A gente olha o copo meio cheio ou meio vazio. O copo meio vazio é que o Internacional poderia ter vencido a Laú porque teve mais oportunidades, porque é mais time que o time chileno e mais, porque em grande parte da segunda etapa o Internacional teve um jogador a mais, porque teve a expulsão do Montijo, o time chileno de certa forma, mesmo depois de perder o Montijo, levou perigo e só não fez o gol no Internacional porque o zagueiro Rodrigo Moledo de cabeça afastou um gol que estava sendo feito pelo time chileno. Então, se a gente olhar o copo meio cheio, é o Internacional que, independentemente de não ter vencido, não fez gol, mas é o Internacional que volta com um empate, não perdeu fora de casa. Agora tem algumas situações que nós precisamos pontuar. Por exemplo, o Eduardo Cudê, treinador qual eu sou fã e já pedi a ele no futebol brasileiro há bastante tempo, viveu uma tarde e noite de Celso Roth. Porque o Eduardo Cudê escalou o Internacional com 4 volantes. Sim, muitas pessoas, principalmente torcedores do Internacional, criticavam o Odair no ano passado porque o Odair usava um tripé de volantes. Lembram disso? Pois bem, o Eduardo Cudê, que é um técnico mais ofensivo, que é um técnico que joga com os laterais espetados, que é um técnico que marca sob pressão a saída de bola do adversário e com isso induz o adversário ao erro, pois o Eduardo Cudê acabou escalando 4 volantes na arrancada do Internacional. Sim, ele jogou com o Musto, ele tinha Edenilson, ele tinha Lindoso e ele ainda tinha Patrick. Claro que não é a quantidade de volantes que você coloca num time ou a quantidade de atacantes meio ofensivos que vai definir se o teu time é ofensivo ou não. Mas o Internacional errou e errou bastante, porque o Internacional em determinado momento começa com 4 volantes, daqui a pouco se olha já na parte final o Internacional tinha uma quantidade excessiva de meias. Claro que o Eduardo Cudê buscou o melhor para o Internacional. Claro que o Eduardo Cudê buscava a vitória fora de casa, mas faltou organização para esse Internacional. É por isso que, por vezes, quando se fala do Campeonato Gaúcho, parece que em algum momento se desvaloriza o gauchão. Não, é que qualquer outra competição ela vai ter necessariamente um nível técnico superior. O time da Laú está longe de ser a 8ª maravilha do mundo, mas não é um time tão desprezível assim. Repito para quem não acompanhou o jogo, Laú teve Montijo ainda no segundo tempo expulso e mesmo com um jogador a mais, o Internacional não conseguiu vencer. Não foi uma boa partida, por exemplo, do Paulo Guerreiro, pela qualidade que ele tem. Ele teve possibilidade por cima, por baixo, com a perna direita, com a perna esquerda e não conseguiu converter isso em gol. É claro que tem muita coisa para acontecer, é claro que o Internacional dentro de casa deve ter uma postura diferente. Porém, justamente na postura que eu quero falar agora, o Internacional, eu venho há algum tempo dizendo que o Eduardo Cudê sempre se destacou porque, independentemente da troca de peças, ele mantém um esquema de jogo. Pois para esse jogo contra a Laú, que acabou há pouco, eu descarto e retiro essa opinião, porque ele não manteve o esquema do jogo do Internacional. O Internacional se preocupou primeiro em se defender, teve uma preocupação excessiva com algo que poderia acontecer de ataques, de contra-ataques da Laú. Por isso que eu considero que para esse jogo não foi legal não o que fez o Eduardo Cudê. Por isso que eu coloquei no título. Eduardo Cudê teve uma noite de Celso Roth, uma preocupação excessiva com os volantes. O próprio Celso Roth usa um termo que faltou para o Internacional, equilíbrio. Porque o Internacional ou foi muito marcador, ou daqui a pouco, quando viu que tinha um jogador a mais e poderia vencer o jogo, o Eduardo Cudê transformou o Internacional num time de muitos jogadores de criação. Mas faltou esse equilíbrio, em que o Internacional pudesse ter moderado algumas jogadas, pensado um segundo a mais e pelo menos teria marcado, quem sabe, um gol contra a Laú. Não é nada para desesperar, não é nada para se fazer tempestade em copo d'água. Agora, com a maneira que a Laú jogou, com a maneira que teve ainda um jogador expulso, o Internacional com um jogador a mais grande parte do segundo tempo e o Internacional tendo um time mais qualificado que o time chileno, era de se esperar pelo menos que o Internacional tivesse marcado um gol. E eu acredito isso na conta do Eduardo Cudê. Por mais que era estreia, que tinha toda a questão de um clima tenso, por tudo aquilo que está acontecendo na parte social e política e até de segurança, principalmente,
nos arredores do estádio, bom, mas dentro de campo o Internacional teve muito tempo e teve um jogador a mais em grande parte desse tempo para poder pelo menos fazer um gol. Não deu certo. A estreia do Eduardo Cudê na Libertadores, na pré-Libertadores com o Inter, Eduardo Cudê teve uma noite de Celso Roth. Preocupação excessiva com a marcação, deixou de lado aquele lado ofensivo que se imaginava que ele fosse utilizar na estreia do Inter na fase da pré-Libertadores. Deixa o like, te inscreve no canal e espalha nos grupos de WhatsApp. Abraço, até mais!